Olá, eu sou Marco Oliveira. Hoje são 15 de agosto de 2018. O vídeo é o de número 391 e o tema é paralelos entre o soma e o psicossoma. Modelador. O psicossoma é o agente modelador do soma, ou corpo humano, atuando submisso às leis da genética e respeitando o campo biogravitacional em que este respira e se desenvolve. Daí a razão de um veículo ser a réplica do outro. O corpo humano opaco expressa o psicossoma no plano físico denso. O psicossoma luminoso expressa o corpo humano no plano extrafísico, rarefeito. Quanto ao plano físico, o corpo humano constitui um objeto terrestre e que marcha. Já o psicossoma constitui um objeto aéreo que volita. Energizante. O duplo etérico, incluindo o cordão de prata, é o agente energizante intermediário da interrelação entre o psicossoma e o soma, permitindo a ambos operarem juntos em coesão perfeita na condição de coincidência e na condição de descoincidência, procurando manter e prolongar sempre a vitalidade das estruturas existentes ou a saúde física e extrafísica, mental e espiritual, após a concepção no organismo, até a sua desativação através da primeira morte biológica. A higiene física é o serviço de manutenção da máquina humana. A higiene mental ou espiritual é o serviço de manutenção da máquina extrafísica, psicossoma. Criações. O psicossoma, como duplicata do soma, ou vice-versa, tem inspirado curiosos costumes e criações através dos tempos. Inclusive estas. Os gregos antigos evitavam mirar a própria imagem refletida na superfície da água. A sombra do corpo humano lhes parecia o lado escuro do próprio eu. Robert Louis Balfour Stevenson, 1850-1894, concebeu o célebre Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Oscar Fingal Willis White, 1854-1900, escreveu o curioso The Portrait of Dorian Gray. Inibição. Durante os milhares e milhares de invernos e verões da história humana na Terra, as sucessivas gerações de seres encarnados têm mantido o psicossoma, atuando somente com um veículo de manifestação, inibido ou constrangido entre os impulsos da própria consciência e as impressões recebidas através do corpo humano no plano físico e no estado da coincidência dos corpos ou veículos de manifestação consciencial. Ignorância. Os encarnados, mesmo as gerações vivas da atualidade, de modo geral, ignoram ou não têm se conscientizado de que o psicossoma pode atuar em seu próprio plano extrafísico, por seus próprios recursos, bem mais evoluídos do que os do corpo físico, e que a consciência, ou seja, a vontade, pode agir diretamente sobre ele. Consequências. Derivam da conjuntura referida acima duas seríssimas consequências. Primeira, mais de
8 bilhões de criaturas de carne e osso, a maioria dos componentes da humanidade atual, ao dormir a cada noite, deixam o corpo físico, ou pelo menos ficam descoincidentes em seus veículos de manifestação, experimentando verdadeiras mini-mortes efêmeras, retendo a consciência dentro do psicossoma, seja a 4 centímetros ou a 4 metros de distância do próprio corpo físico, aí permanecendo à espera inutilmente dos impulsos físicos deste mesmo corpo inanimado, ou mais apropriadamente, do seu cérebro recheado de neurônios, interações e outros elementos, mas vazio por certo período, porque a consciência se afastou dele temporariamente. Hibernação. As consciências projetadas de modo natural, sob a influência da própria parafisiologia do psicossoma, são mantidas por si mesmas nessa condição de hibernação desnecessária, própria da infância extrafísica, desperdiçando, infelizmente, oportunidades evolutivas de inestimável valor, afundadas em deplorável inércia, cuja extensão, não raro, atinge até 1/3 do período de vida terrestre. Dormitório. Do ponto de vista evolutivo, extrafísico, a Terra pode ser considerada imensa creche ou planeta dormitório. A humanidade terrestre ainda dorme o sono patético da inconsciência espessa. Os bilhões de consciências encarnadas que saem do corpo físico noite após noite, ano após ano, e ficam temporariamente livres do corpo físico, do corpo extrafísico ou psicossoma, não se despertam para outra realidade maior, porque ruminam em circuito fechado os seus próprios pensamentos bloqueados e paralisantes. Sonâmbulos. Estes sonâmbulos extrafísicos entram sem perceber no plano extrafísico e nada veem, porque o ego, no caso, sai fisiologicamente do corpo físico, mas nem por isso consegue sair de si mesmo. Atolado que está em suas próprias formas, pensamentos egoísticas, gravitando em si mesmo em ponto morto. Condições. O mais melancólico de tudo isto é que entre tais sonâmbulos há pessoas de todos os níveis e condições existenciais e culturais, radicadas em todos os países, espalhadas por todos os continentes, vivendo indiferentes a tais desperdícios, a maioria sem nem sequer cogitar da questão. Desencarnados. A segunda consequência se refere aos recém-desencarnados na Terra, que permanecem inconscientes, sonambulizados ou semiconscientes, às vezes por longos períodos no plano extrafísico, crosta a crosta, porque ficam esperando sentir as vibrações físicas do corpo de matéria densa desativado, que perderam definitivamente, porém com o qual ficaram profundamente habituados, se entra em atividade extrafísica em seu novo intervalo reencarnatório, no meio ambiente também novo. Solução. A conclusão óbvia dessa lamentável situação é que a humanidade terrestre está dormindo em excesso no decorrer da encarnação e até mesmo depois da desencarnação. A solução para o problema será acabar com a capacidade ociosa
do psicossoma, tanto na coincidência dos veículos de manifestação da consciência, no estado da vigília física ordinária, quanto na fase pós-desencarnatória. Não se concebe outra solução imediata além desta. Tem o leitor alguma outra saída para oferecer? Despertamento. É fundamental que haja o despertamento da utilização dos extraordinários recursos que o psicossoma pode fornecer, pondo a atuar livremente, para em seguida as consciências agirem diretamente também pelo corpo mental, de maneira desimpedida, dispensando os veículos intermediários de manifestação. Recurso. Para o despertamento extrafísico inicial da humanidade, só existe um recurso eficaz: a projeção consciente pelo psicossoma. As escolas de estudos teóricos transcendentes, as práticas parapsíquicas mais avançadas e todos os esforços para o autoconhecimento da criatura ajudam bastante. Contudo, não tem resolvido esse antigo problema até o momento. Desenvolvimento. A época do medo desarrazoado, das superstições, das crendices, dos rituais abstrusos e dos misticismos baratos ficou para trás. Todo encarnado, quem quiser, pode saber com certeza agora que dispõe de luz própria, aura humana e potenciais internos a serem desenvolvidos. Disciplina. Aquele que deseja fazer progressos nos seus poderes parapsíquicos latentes, nesta era de emancipação extrafísica, não tem tempo a perder. Pela projeção consciente, que apresenta dezenas de utilidades e pode ser produzida por qualquer um, exige-se apenas disciplina mental para se obter ilimitadas aplicações positivas na vida diária. E isso não é pedir demais, evidentemente, porque sem disciplina ninguém consegue a melhoria do desempenho pessoal de qualquer natureza, em qualquer parte, sob quaisquer condições. Advertência. Por fim, será sempre bom lembrar a todos a advertência que constitui uma das leis básicas da projeciologia. Jamais tente projetar consciência com alguma intenção negativa. Os resultados doentios disso atingirão, em primeiro lugar, o próprio projetor mal intencionado. Princípios elevados de ética são indispensáveis aos experimentos conscienciais, extrafísicos, sadios, de qualidade superior. Aí está o estudo, pesquisa do professor Valdo Vieira. Qualquer dúvida pode se inscrever no meu canal no YouTube, Marco Oliveira, que responderei com a brevidade possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.